Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 177, de 180. Na esfera do reajuste. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus, anotado por João, capítulo 3, versículo 7. Empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intricada que te apoquenta agora, quase sempre, é o problema que abandonastes sem solução. Entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar, por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido seaeiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora expensiaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 177, onde a lição intitulada por Emmanuel, Na Esfera do Reajuste. E ele utiliza esta passagem que está anotada no Evangelho do João, o evangelista João, no capítulo 3, versículo 7. Reportando aqui ao Novo Testamento, é muito interessante esta passagem, porque aqui diz que Jesus foi procurado por Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa culta, fazia parte do Sinédrio,
E Jesus disse a ele que tinha que nascer de novo. E Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus explicou diversas coisas e por fim ele disse: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus falava da reencarnação, que era necessário haver inúmeras encarnações para que o espírito pudesse evoluir. E é interessante porque eu tenho uma pessoa que eu gosto muito dela, ela faz parte do grupo Sal da Terra, e certa vez quando me referi a isto, para ele, assim, numa conversa informal, não querendo provar nada, muito pelo contrário, trocando conhecimentos e querendo saber como pensa o outro, não é? Que professa uma doutrina diferente. E ele disse que nascer de novo, para ele, significa a pessoa entender nesta vida que ela tem que mudar de postura. Então, ela entender que ela tem que melhorar a sua forma de ser, né, de pensar, de tratar os outros. Então, isto seria nascer de novo para ela. Por isso que eles utilizam o batismo, né? Então, quando há o batismo, então, a partir daquele momento, ela nasce de novo. É muito interessante porque, embora não seja a compreensão que aqui temos, mas que também contribui, não é? Isto que importa e também que nós possamos respeitar o modo de ver do outro, mesmo que ele não respeite o nosso modo de ver. Mas então, voltando à lição, Emmanuel utilizou esta passagem, quando Jesus disse que não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não é? E o título que Emmanuel colocou foi Na Esfera do Reajuste. Então o título já está dizendo que nós estamos falando aqui das nossas vidas e que nós estamos nos reajustando. Vamos lá. Emmanuel diz: empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Empeços, impedimentos, não é? E provações são provas. Então, podemos dizer, em outras palavras, que impedimentos e provas pelas quais você passa hoje serão talvez os marcos que assinalem a estrada hoje. Ou seja, pode ser que hoje você esteja neste momento, não é? Com impedimentos e provas em que você se encontra. Pode ser. Aí ele continua dizendo: diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Então, estando todos nós praticamente neste caminho de provas, não é? E impedimentos, a palavra diligenciar, que ele diz, é procurar. Então, diligenciemos, procuremos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros. Retificar é corrigir. Então, que nós estamos aqui na Terra, que nós temos que procurar, com a reencarnação, retificar os nossos erros, não é? E ressarcir os débitos de ontem. Então isso é muito importante, que nós tenhamos em conta de que esta reencarnação é para nós corrigir, né? Retificar os erros de ontem, do passado.
E esse passado pode ser de outras vidas, como pode ser dessa própria vida, não é? Então, nós cometemos muitos enganos, equívocos também nesta vida, então é preciso que a gente corrija, não é? Ao ter essa ciência, ao ter esse insight de nos procurar saber quem somos, o que fazemos, por que fazemos, e aí nós podemos dizer, olha, ele errei com fulano. Então, não espere muito tempo, vai lá e corrija. E aí, ele dizendo isso, que é preciso que nós possamos retificar esses erros de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Então é preciso que nós possamos corrigir aquilo que nós equivocamos, seja agora, nessa vida, seja em vidas passadas, para que a luz da verdade possa, na harmonia, nos felicitar o caminho de amanhã. O caminho de amanhã é o caminho de amanhã mesmo. É nesta vida, o caminho de amanhã e de outras vidas. Então, nós estamos corrigindo hoje, e o que a gente corrigir hoje, não é? Nós, com certeza, amanhã, o dia de amanhã, vai ser mesmo um dia melhor. Então a felicidade, ela é paulatina. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo a felicidade. Por isso que ele fala em felicitar o caminho de amanhã. Continua dizendo Emmanuel, a questão intricada que te apoquenta agora, quase sempre, é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. Então, a questão intricada é embaraçada, não é? E apoquenta, essa é uma palavra muito usada antigamente, apoquenta que é contraria, que importuna, não é? Então, em outras palavras, podemos dizer, essa questão embaraçada que te contraria agora, não é? Que importuna você agora, quase sempre é um problema que abandonaste sem solução. Olha, então você abandonou amigos, pessoas, sem solução nesta vida ou em vidas passadas. Entre os amigos que em outro tempo se rendiam confiantes ao teu arbítrio, ou seja, a sua solução, a sua decisão. Então, você, num grupo de pessoas, você tomou atitudes e levou consigo essas pessoas que confiaram em você. E agora está vindo o débito, né? Você tem que se reajustar com essas pessoas. É isso que Emmanuel está dizendo. Deverá, com certeza, haver um reajuste para que você possa seguir em frente. E ele vai dar aqui alguns exemplos, veja bem. Ele diz assim, o parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Então ele está dizendo para você que aquele parente complicado com você, ou não com os outros, né? Ele é complicado com você, que julgas carregar por espírito de heroísmo, então seja um irmão, uma irmã, não é? Um pai, uma mãe, ou uma esposa, um cunhado, enfim, é um parente, não é? Ele está dizendo que você julga carregar esse parente por espírito de heroísmo, não é? Eu tenho que carregar essa criatura, não é? Essa pessoa. Então você se acha um herói, porque você está tendo paciência, tolerância com essa criatura, aí você se acha um herói. Espírito de egoísmo, né? Ele está dizendo para você, via de regra, ou seja, quase sempre, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste, ou seja, você lançou ao desespero e à perturbação.
Então ela está assim hoje pela sua responsabilidade. Então é preciso que nós percebamos isso, que não existe o acaso, nós estamos juntos em família para que nós possamos nos reajustar. Nos reajustar. Então é muito importante que haja essa compreensão. Nós estamos nos reajustando. Muitas vezes a gente utiliza a palavra pagar como sinônimo, mas a palavra reajustar, ela soa melhor. Ou seja, porque pagar parece que você está pagando sem saber porquê, né? E reajustar significa, não, eu entendi o porquê, então eu vou ressarcir, não é? Ele continua dizendo, ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceaeiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Então, esses ideais nobilitantes significa enobrecedores, pelos quais toleras. Então, hoje você está com esses ideais de você evoluir, não é? Porque se você está lendo essa lição, com certeza você já está caminhando algum tempo nessa estrada. Então, se você esses ideais enobrecedores pelos quais toleras agressões e zombarias, então, você, como está imbuído desse propósito, desses ideais de paciência, tolerância, então você está tolerando, não é? Essas agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceaeiro do progresso. Então, você é um ceaeiro do progresso, ou seja, você está levando a palavra de Jesus, não é? Os seus ensinamentos e tal, mas você está sendo, em muitas ocasiões, né, ele diz, são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Então, no passado, é possível que você não acreditasse nesses preceitos que hoje você está professando, que hoje você tolera, que hoje você tem a paciência, não é? Você já acolhe o amigo. Então, mas no passado não. Você espezinhou muitas pessoas e você ridicularizou essas pessoas, não é? Então é muito interessante isto. Continua dizendo Manuel, calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Olha que coisa, veja bem, é outro exemplo que ele dá. Calúnias que arrostas. Então, se hoje você está enfrentando calúnias, não é? Arrosta significa enfrenta. Então, se você está enfrentando calúnias e você crê guindado, ou seja, erguido aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, então você está com paciência. Então, com paciência, você está se achando que está nos píncaros da virtude da paciência. Então você está lá em cima. E pode estar sim, não é? Porque você, para ter paciência com as calúnias, é muito difícil, não é? Porque a calúnia, ela arquiteta planos. Então, se hoje você está sendo caluniado e está se achando
tendo a necessidade de ter até, né, de estar nos píncaros da virtude, né? Ele diz que habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias, que a sacaste, sabe? A sacaste que você atribuiu em outras eras contra irmãos indefesos. Então, em outras eras, em outras vivências, encarnações, você injuriou pessoas. Você fez a mesma coisa, não é? Então, é a lei de causa e efeito. Simples assim. Então, aquilo que você fez no passado, aquilo agora está retornando para você. No outro parágrafo ele diz: falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Então, Emmanuel está sendo muito claro, não é? Ele diz que falhas do passado, nossas naturalmente, procuram-nos o espírito responsável. Ou seja, agora, quando nós temos responsabilidade, porque antes não tínhamos, mas agora, como nós temos, as falhas nos procuram. E nos procura, seja no corpo nós podemos dizer que seria as doenças, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Então o reajuste, ele vem de diversas formas. E aqui estão elas. Esse reajuste de falhas do passado pode vir no corpo físico, em forma de doenças, na família, que vem os familiares, na sociedade, a gente encontra pessoas, não é do nada, nós estamos aí com, entre aspas, um inimigo, não é assim? E também no trabalho, não é? E aí Emmanuel se reporta novamente à frase de Jesus: necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. E continua dizendo: bem dizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Então o convite de Emmanuel é muito claro. Nós temos que bem dizendo, ou seja, tem que agradecer, bem dizer, né? A reencarnação nós temos que bem dizer, empenhando-nos a trabalhar e aprender de novo, agora com atenção e sinceridade, e não como uma simples encarnação, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Então agora não podemos errar mais. Não podemos errar mais no sentido literal da palavra. Veja bem, agora você vai acertar tudo. Não. Aquilo que errou no passado não pode errar mais. Não é? Já tem que acertar em definitivo. Não pode ir e vir com a mesma questão. É isso que ele está querendo dizer. Então, o que nós erramos, estamos tendo o retorno do erro, não é? A lei de causa e efeito, e, portanto, é uma burrice da nossa parte. Entendendo, não é, que o erro tem que ser corrigido, então não vamos errar mais, não é assim? Foi muito boa essa lição para mim. Espero que tenha sido para você também, para que nós possamos seguir este Evangelho de Jesus, aqui com a ajuda das mãos abençoadas de Chico Xavier e de nosso mentor, não é? Que é Emmanuel, que está aqui nos ajudando neste entendimento. Um grande abraço, fique com Deus e até mais ver.